Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai amado, por essa palavra de hoje, por essa palavra que nos sustenta, que entra em nosso coração e nos transforma, Senhor. Nos traz paz, nos traz alegria, conhecimento, consolo, força, alento, vontade de viver, Senhor. Quando a gente se aproxima da Tua graça, Senhor, quando a gente se alimenta da Tua palavra, há uma vontade de viver tão grande, Senhor, de perseverar, de caminhar, de não desistir, de confiar, de acreditar que existe um Deus por mim, um Deus por minha vida que não desampara. E o nosso coração, Senhor, está rendido uma vez mais a Ti, para aprender a Tua palavra. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que tenhamos compreensão da Tua santa vontade em nossas vidas, para que a nossa carne não prevaleça, e sim o Teu Espírito reinando sobre essa carne, em o nome de Jesus. Diga: obrigado, Deus, pela glória de hoje. Louve ao Senhor com suas palmas bem fortes. Isso, igreja abençoada. O nome da reunião de hoje, anote: esse é o segredo para receber o milagre. É o título da reunião de hoje. Esse é o segredo para receber o milagre. Nós vamos realizar hoje uma leitura em Hebreus, e não só em Hebreus, vamos fazer um passeio também na Bíblia, em outras evidências. E nessa leitura que a gente vai realizar, a gente vai compreender o que nós temos que fazer para obter as promessas de Deus, aquilo que a gente precisa. E a Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita para nos ensinar isso. Ela vai nos dar compreensão do que realmente a gente tem que fazer para cada um de nós obter as promessas de Deus, que não tem nada a ver com essa religião aí fora. E você vai perceber isso, que não tem nada a ver com esse sistema de campanhas e correntes e fogueiras e etc, etc, e objetos que as pessoas buscam nesses lugares. Você vai entender como que se recebe em graça os milagres, e como que você deve pedir a Deus as coisas. Aliás, todo pedido de um abençoado em graça, isso é bom falar, ele deve trazer no coração. No momento que eu estiver orando, você que me ouve também aí do outro lado, você é abençoado de Deus, seja muito bem-vindo. No momento da oração, nunca coloque um copo com água, nunca coloque foto, nem peça de roupa, porque em graça, as obras de um cristão em graça é pela fé. Essas são as nossas obras: fé, confiança, crer em Deus. É as obras de um cristão em graça, porque essas foram as obras do pai Abraão, o pai da fé. Não foi outras coisas, não foi campanhas, não foi correntes, não foi objetos que Abraão pegou para ser o pai da fé, o homem abençoado por Deus, mas sim a esperança que ele tinha em Deus. Ele creu em Deus. Essas foram as obras de Abraão. Então, é assim que funciona aqui. Você traz no coração o seu pedido. E não precisa colocar peça de roupa, não precisa trazer uma fotografia. Deus, está aqui, ó. O meu filho, é esse que está com problemas. É esse que está desempregado aqui. É esse que usa drogas, Senhor.
Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Entenda, na soberania de Deus, todos são conhecidos por Deus. É só você ler o capítulo 1 de Efésios. Não existe ninguém aqui que está desapercebido aos olhos do Senhor. É falta de palavra, é falta de entendimento o que acontece nessas igrejas. Senhor, eu estou te apresentando aqui essa criança aí, Deus. Quando foi mesmo que nasceu? Nasceu esses dias, Senhor, por isso que eu estou te apresentando. Ainda bem que você, pastor, bispo, ou você, sacerdote, está me apresentando, porque Jesus não me falou nada, eu não estava nem sabendo de nada, mas graças a você eu estou conhecendo o João, estou conhecendo a Beatriz, estou conhecendo a Isabel, porque você me apresentou. Se não fosse você, o padre, se não fosse você, o bispo, eu ia passar desapercebido, porque eu não ia saber nunca que essa criança tinha nascido. Deus é o chefe do mundo. É Ele que envia os espíritos para participar de carne e sangue. Se Deus não envia o Espírito, a mulher pode ter relação com seu marido a vida toda, nada acontece se não houver a permissão de Deus. Então existe um Deus que realmente tem um controle de todas as coisas. Então, tem pessoas que estranham, por que nessa igreja não se apresenta pessoas, não se apresenta as crianças, não precisa mostrar uma foto, não precisa levar uma peça de roupa? Porque essa não é a fé da graça. Isso é invenção dos homens. Foi o homem que inventou isso. Você não vê em nenhuma parte da Bíblia, nenhum profeta, você não vê ninguém com essas coisas. Você não vê Jesus orientando ninguém. Olha, eu vou estar ensinando lá no monte. Vou falar das bem-aventuranças. Ô Tiago, Pedro, fala para as pessoas trazer fotografia, trazer peça de roupa, um copo com água também. Isso. Vai ter unção. Pede para trazer um galho de arrudo para depois botar debaixo do travesseiro. A gente não vê Jesus trazendo essas regras. Isso tudo, com o tempo, desde o ano lá vai bolinha, que as igrejas foram inventando isso. Isso não faz parte do cristianismo. As obras do pai Abraão não foi isso. Foi crer em Deus. Foi crer em Deus e esperar nesse Deus a promessa do filho Isaac, 25 anos. Creu contra a esperança, como diz o livro de Romanos. Então, meus amados, receba você com olhos iluminados com a mente de Cristo. Aliás, Davi no Salmo 13 diz, ele ora, Senhor, ilumina os meus olhos. A gente usa essa expressão, né? Mas tem pessoas, essa igreja inventa muita modinha, né? Não, está na Bíblia. Lá no Salmo 13, Davi orando, Senhor, ilumina os meus olhos, para que não prevaleça essa carne de morte em minha vida. Já que eu fiz menção, vamos lá, Salmo 13, só para deixar registrado aqui o assunto, eu gosto de falar e mostrar na Bíblia. Salmo capítulo 13, verso 3, tá? Salmo capítulo 13, verso 3, olha só para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual, Davi orando, oração de fé, hein? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, está na Bíblia? Ilumina os olhos, para que eu não durma o sono o quê? Da morte, para que essa carne não prevaleça com os seus enganos, com os seus sofrimentos em minha vida, para que eu não envergonhe o teu nome, porque veja o que diz o verso seguinte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, vindo eu a vacilar. Porque se a gente não tem olhos iluminados, a gente acaba dando mau testemunho, e é onde as pessoas começam a blasfemar, e a falar contra a palavra de Deus, e contra a igreja, sim ou não? É por isso que a gente deve pedir sempre, Deus ilumina os meus olhos, Senhor. Eu recebo a vida de Jesus ativada em mim, como diz também a carta de Paulo aos Coríntios, justamente para que esse corpo de morte não prevaleça.
E as pessoas não cheguem ao ponto de falar, está vendo? E diz que é conhecedor da graça, que vai na igreja, etc e tal. Olha como que anda essa pessoa. Para que você não dê um péssimo testemunho, chama a existência, Deus, a peça. É bíblico. Senhor, ilumina os meus olhos. Pastor, mas eu já enxergo, eu estou vendo. Mas não é essa ótica física, não. Eu estou falando do mundo espiritual. Você compreender o mundo espiritual. Você compreender a Bíblia quando você lê. Deus me dá entendimento. É você lá fora ter sabedoria de Deus. Para você vencer o sono da morte. Para você vencer essa carne que é trevas. Amém. Agora vamos ao ponto central do tema de hoje. Esse é o segredo para receber o milagre. Essa leitura também. Está aí um segredo para você receber milagres em sua vida. Vamos a Hebreus capítulo 6, verso 9. Hebreus 6, 9. Vai ser o nosso ponto aqui de partida com relação ao tema de hoje. E começa assim. Hebreus capítulo 6, verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados. Amados por quem? Por Deus. Você é um amado do Senhor. É assim que um cristão da graça deve se sentir por dentro. Eu sou um filho amado de Deus. Porque você tem uma carne para falar muita besteira aí dentro do seu coração, abençoado. Muita besteira. Mas segundo a Bíblia, você é um amado do Senhor. Eu recebo você vivendo conforme o autor da palavra está determinando. Deus. Você vivendo como Ele está determinando. Você é um filho amado meu. Não é se ver como abandonado nesse mundo. Cuidado com essa carne, porque ela fala, eu não tenho ninguém. Eu sou uma pessoa só nesse mundo. Não tem ninguém por mim. Não se veja assim. Não se sinta assim. Não pense dessa maneira. Como alguém abandonado nesse mundo. Como que você é um abandonado? Existe um Deus por você e os anjos desse Deus. Se você pegar a Bíblia todinha, Deus mostra o seu divino amor. Os anjos desse Deus para ministrar a seu favor, então só você nunca está. Esse é o segredo de receber o milagre. Você caminhar nessa terra de tribulação, de adversidade, com esse pensar. Com essa confissão, existe um Deus por mim porque eu sou um filho amado. Isso já faz com que o teu dia seja um dia bom, um dia feliz. Você já acordar confessando, eu sou um filho amado de Deus. Isso já traz existência milagres para você, principalmente para dentro do seu coração abençoado. Filho amado do Senhor, é você. Seguindo, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. As coisas pertencentes à salvação é que você é um salvo em Cristo Jesus. E uma parte desses salvos estão aqui. Você. É uma parte. E outras milhares e milhares e milhares que estão me ouvindo agora, me assistindo agora através desse vídeo. É um salvo em Cristo Jesus. Agora, como nós devemos viver, nós que conhecemos a salvação dada por Deus em Cristo Jesus? Como nós devemos viver, pastor? Primeira coisa, nós não buscamos a salvação. Efésios 2:8. Pode até colocar aqui no telão, para ficar registrado. Lá diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie que conquistou a salvação por sua força, porque subiu o monte, ou porque praticou o jejum, ou fez o sacrifício A ou B. A salvação não se busca. O conhecedor da graça. Segunda coisa, nós não buscamos a presença de Deus, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16 diz assim:
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pode colocar também aqui no telão. Está aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você que me acompanha do outro lado, você que acompanha essa transmissão, ao ouvir essa palavra abençoada, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, ao ouvir essa palavra que está na Bíblia, receba no seu coração, acredite que realmente está em você o Espírito de Deus. Acredite. Você caminhando assim, isso já leva você a obter as promessas de Deus. É assim que se recebe os milagres. É dessa maneira, com esse conhecimento, com essa mente, que você toma posse das bênçãos em sua vida. Uma outra evidência, anote aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. 19 ao 20. Lá diz também que você tem vida de Deus dentro de você. Em graça, na nova aliança, não existe essa coisa. Hoje é dia de buscar a salvação eterna. Hoje é dia de buscar a presença de Deus. Essas coisas não estão ligadas à salvação. Essas coisas não pertencem à salvação. Esse buscar o espiritual já foi dado. E o que foi dado é o que está sendo explicado agora. E é por esse ensino que devemos viver. Amém? Não são atitudes que pertencem à salvação, à graça de Deus, o que a gente vê aí no sistema religioso de campanhas e correntes. Porque a Bíblia diz que já temos a presença de Deus. O que nós temos que buscar, como conhecedores do Evangelho, é desenvolver uma vida na vontade de Deus, através do ensino. É a única coisa que nós temos que fazer aqui. Não se faz nada para se ter a parte espiritual, porque já temos. Porém, temos que desenvolver essa salvação, essa vida no ensino, em nome de Jesus. Na religião, eles fazem uma confusão tremenda, e é bom falar sobre isso. O sistema religioso busca no domingo, e na quarta busca mais, e busca, e na sexta-feira tem que tirar um diabo. Para pensar se não há uma confusão nisso tudo. Domingo e quarta busca a presença de Deus. Aí quando chega sexta-feira, é hora de tirar Satanás. Então uma hora você tem diabo e demônios, outra hora você é de Deus. Que confusão é essa, meus irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo alerta na sua carta aos Gálatas 1,6. Cuidado, meus irmãos. Existe um outro evangelho aí fora, que não é evangelho, e sim alguns que estão causando perturbação na cabeça de muita gente. E esse é um exemplo a se pensar. A gente buscava a presença de Deus. Quem lembra aqui? Levante a sua mão. Toda quarta-feira você lá buscando, oh meu Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. E você dobrava o joelho, jogava a cabeça debaixo do banco. Eu sou o estrume do cavalo do bandido, eu sou um verme, eu sou pior do que o estrume do cavalo e do bandido mesmo, tem que ser do bandido porque eu não presto. Oh Deus, me dá a tua presença. Aí Deus, mas eu já dei. Que confusão é essa? Aí quando chegava sexta-feira, ó Deus, tira todo o diabo, todo o demônio da minha vida. Ó demônio, pega a sua mala, pega a sua roupa, arruma a sua bagagem e vai embora. Um demônio viajante. Toda hora, em ponte aérea. Ele ia e voltava. Umas coisas absurdas assim, sabe, dona Divina? Depois que a gente para pensar, com os olhos iluminados, meu Deus, como eu fui infantil, como eu fui tolo, que falta de conhecimento enorme havia na minha vida. Eu estava como uma criança no jardim de infância, seu Adalto. Graças a Deus,
que Deus iluminou os olhos do nosso entendimento. Glória a Deus por isso. Porque só assim se dissipou a confusão. Uma hora está na minha casa, está na minha vida, outra hora é o diabo que está mandando aqui dentro. Que bagunça é essa? Então agora a gente sabe que existe uma única presença soberana, a de Deus, que habita dentro de você. Então eu recebo você vivendo, você que me ouve também, a determinação do autor da palavra, crendo, a presença de Deus já habita em mim, em nome de Jesus. Seguindo todo esse conhecimento que você está recebendo aqui, são segredos para você receber milagres. Se você anda nessa terra de tribulação, de adversidade, com esse conhecimento, você reina em vida. Eu não estou só nessa vida. Eu estou cercado por inimigos, por pessoas invejosas, por pessoas encrenqueiras, mas eu sou a habitação de Deus. E eu recebo a Tua presença, Senhor. O Senhor me encorajando, o Senhor me dando saúde, o Senhor me dando força, sabedoria. Olha você aí recebendo milagre com isso. Esse é o segredo para receber o milagre. É aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade vai limpando o teu caminho, vai libertando você. É conhecendo a bênção, sabendo quem você é, da onde você veio, o poder que você tem, a força, o gigante que está aí dentro de você, Deus, é que você toma posse das promessas. E a própria leitura vai falando isso. Vamos lendo. Hebreus 6, verso 10 agora. Olha como é maravilhoso esse verso 10. Essa palavra é para você que ama a Deus. Você que me ouve do outro lado, você que está aqui. Essa palavra é para você que está servindo a Deus de todo o coração, que vive a fidelidade a Deus, que não está aqui por causa de homens A ou B. Pastor, estou aqui porque eu amo ao Senhor. Então esse verso 10 é para você. Para você que é um adorador do Senhor. Olha o que diz aqui. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são esses santos? Somos nós, todos nós. Deus não se esquece, abençoado. Ele não fica esquecido do bem que você faz. O teu amor ao próximo, o teu amor, a tua dedicação aqui, a esta graça, a essa igreja, a esse lugar. Deus não fica esquecido das suas ofertas de amor, amém? Da sua generosidade no altar da graça, do esforço que você faz para evangelizar, para propagar o evangelho. Deus não se esquece do zelo que você tem com a sua fé nele. Deus observa a sua fé que você tem nele. E Ele não se esquece disso, Ele observa. Abençoado. Deus não se esquece do esforço que você faz para vencer as obras da carne. Porque 24 horas essa carne fala, ela milita em cada um de nós. Então Deus não se esquece do seu esforço para não envergonhar o nome de Deus. O esforço que você faz, porque você poderia viver paixões desenfreadas, porém você espera no Senhor. Você solteiro, uma pessoa que vai glorificar o nome de Deus, assim como você. Porque você poderia viver na carne, mas no entanto, você procura agradar a Deus. Deus não vai ficar esquecido desse seu esforço, desse zelo que você tem para com o nome dEle, porque nós temos um corpo de carne, sujeito a cair, e quando a gente cai, nas situações da carne, a gente acaba dando motivo para as pessoas falarem, não é verdade? Como é ruim. Aí as pessoas começam a falar contra a igreja,
contra a palavra, contra o pastor nunca escapa, né? Misericórdia, tanta pedrada que eu levo, e por aí vai. E sem contar que depois que você faz o que a carne pede, depois você sente um mal-estar tão grande, uma tristeza tão profunda. Por que às vezes a gente se sente assim, pastor? A gente cede a voz da carne, às vezes a gente age de um jeito que não era para agir, depois bate um mal-estar, uma tristeza. É porque você não foi predestinado para andar na carne. Você está aqui para satisfazer a vontade do Pai. Seu espírito está ativado, seus olhos foram iluminados. Então a voz do Pai logo fala. Então, existe uma tristeza sim, como fala lá em Efésios. Não entristeçais o Espírito do Senhor que está em você. Isso é muito importante entender. Eu recebo em você a vitória do Espírito sobre a carne. A vitória do Espírito sobre a carne, como diz Romanos 13. É a única maneira da gente vencer a carne. É a graça na sua vida, é você se alimentando da palavra, e pouco a pouco a transformação vem. Quando você está crescendo no Espírito, você vai deixando certas situações da carne, e percebe que mais agradável e mais prazeroso é viver no Espírito. É fazer a vontade do Espírito e não da carne. Não são correntes, não é campanhas que resolve questões e desejos carnais e vícios e prostituição. Você que me ouve agora nesse momento, você que me acompanha aí do outro lado, não é correntes, votos absurdos de altos valores financeiros que transformam a vida, que tira o vício, mas um espírito alimentado. Romanos 8:13 é a única maneira de você vencer a carne. Então a gente percebe aqui em Hebreus 6:10, isso é muito importante, que todo esforço espiritual para que venhamos dar fruto para Deus, a nossa dedicação no reino de Deus, tudo isso não é vão diante de Deus. O seu trabalho não é esquecido pelo Senhor. Sabe essa sua dedicação de estar congregando, de estar buscando a palavra, essa perseverança em orar por algo, essa perseverança de ser adorador, esse seu esforço nunca será esquecido por Deus. Você sempre será recompensado por isso. O zelo que você tem com essa graça, o cuidado que você tem. Tem pessoas aqui que têm um carinho especial com cada coisa na igreja. Deus não se esquece desse bem que você faz. Você será recompensado no seu dia a dia, no seu cotidiano, em nome de Jesus. É promessa de Deus. Eu recebo você vivendo por aquilo que Deus está ensinando, por aquilo que Ele está determinando na sua palavra. Você crendo. Verso 11, Hebreus 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Veja, nós temos que fazer a caminhada até o meio, igreja, até o fim. Até o fim. Para você receber milagre é assim. Você não pode abandonar a palavra. Você tem que ser como Noé, andar sempre com Deus. Amém? Ande sempre com Deus. Não tenha preguiça de servir a Deus. Esteja sempre fazendo o que Ele pede para você fazer. Não podemos ser como algumas pessoas que uma hora quer, outra hora não quer. Tem gente assim. Vamos para a igreja hoje? Ah, vamos. Aí vem a outra. Ah, não vou não. Não quero não. Deus é compromisso. Deus é uma caminhada séria. Eu tenho que me manter fazendo sempre o que eu estou fazendo, sem desistir, sem dar ouvidos
Há outras vozes que falam para você parar, para você desistir? Amém. Seguindo aqui, ó, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, que é ter paciência, herdam as promessas. Esse é o segredo para você receber o milagre. Viver pela graça, conforme as coisas pertencentes à salvação. Servir a Deus de todo o coração, ter confiança, paciência, saber esperar, crer. Esse é o segredo para você receber o que você precisa. Não é o que as igrejas inventam por aí com as suas campanhas e correntes. O que é uma pessoa, como diz aqui, pastor, indolente? O que é que uma pessoa indolente evidencia na sua vida? Tem alguns que evidencia preguiça. Alguém que não tem disposição para servir a Deus. Tem pessoas que têm preguiça para com Deus, mas para outras situações se anima todo. Se anima toda, viu? Acorda cedo, vai aonde precisa ir. Tem pessoas que no WhatsApp gasta horas, mas quando é para ouvir a mensagem de Deus, a palavra da sua igreja, depois eu ouço. Estou com pouco tempo, estou com a minha cabeça agitada, mas no WhatsApp não tem agitação, não tem tempo ruim. Se o Wi-Fi está com problema, tenta localizar um outro. Espera aí, deixa eu ir ali para ver se eu pego o Wi-Fi ali da empresa, deixa eu ver se eu pego o sinal ali, aqui, peguei. É impressionante. Então tem aquelas pessoas que têm uma certa preguiça na hora de servir a Deus. Está dando para você entender? Qual é o segredo para se obter milagres? Se o ser humano se volta para Deus, ele toma o quê? Posse. Se você se volta para Deus, abençoado, não existe uma outra maneira de você ser feliz nessa terra de tribulação. A única maneira é você se voltando para Deus. Não adianta subir monte, não é fazendo sacrifício, não é jejum, não é aparência de cristão, é amor de verdade a Deus. É como Noé andava com Deus. Eu tenho visto que você é uma pessoa obediente, justa, viu? Pega a tua família e põe na arca e vai separando cada espécie de animal assim, porque eu vou salvar a tua família. Eu gosto do seu coração, Noé. O seu coração me ama muito, viu? E é isso que atrai o livramento, é isso que atrai os milagres para a vida de uma pessoa. Um coração que ama a Deus, abençoado. Não é fazendo o que essas igrejas fazem, e que na televisão parece até ser o caminho certo, que tem aparência de coisa boa. Faça essa campanha, pegue esse lenço, leve essa água, olha, e grandes milagres vão acontecer. Propaganda enganosa. Deus diz, o autor da Bíblia, da palavra que está aqui, se apegue a mim com amor, e eu te livrarei. E quando você me invocar, eu te responderei. Eu não vejo uma outra explicação para ser feliz nesta terra. O autor da Bíblia, da palavra, diz, é assim que você obtém promessas. Se apegue a mim com amor. Coloca aqui na tela, no telão. Ó aqui, ó. Eu vou ler aqui na Bíblia e você acompanha aqui no telão. Salmo 91, olha só. Se mantenha lá em Hebreus. Eu leio aqui para você. Olha só. Isso é importante. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Esse é o segredo para você receber milagre, abençoado. Esse é o segredo para você ser curado, para você ser prosperado na sua vida, para você ter paz aí no seu coração. Se agarre a Deus. Eu não recebo ninguém aqui por causa de homem A ou B. Eu recebo todos aqui por amor a Deus. Sempre a Deus, sempre a Deus.
Esses que se apegam ao Senhor, ele diz, eu poluí a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Se ama a Deus. Ao contrário disso, você invoca e não tem resposta nenhuma. Eu me faço entender? Isso se você ama a Deus, porque ele diz, os que se apegam, não é os que fazem corrente, não é os que dão tudo, é os que se apegam com amor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei aonde? Com ele. É por isso que no início da reunião eu falei para você. Você é um amado de Deus, como diz o Evangelho. Você não pode viver nessa vida se vendo, pensando, matutando. Eu estou só nesse mundo, não tem ninguém por mim. Como que não tem ninguém por você? Existe um Deus maravilhoso, seus anjos. Tem sim alguém por você. E ele diz, se agarra em mim, você estará seguro. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai ver cada livramento, cada acontecimento na sua vida e você vai dizer, que graça maravilhosa é essa. Olha o poder de Deus. Realmente, os anjos estão ministrando na minha vida. Você vê, abençoado. Esse é o segredo para receber o milagre. Ter essa atitude, viver dessa maneira. Amém? Amém. Voltando aqui às considerações de Hebreus, capítulo 6. Vamos aqui. E assim diz, Hebreus, capítulo 6. Vamos ler agora o 13 e seguir, mais um pouquinho. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoarei e te multiplicarei. Deus jurou por si mesmo, que está acima de tudo. Amém? Quando o ser humano jura, ele jura por alguém que lhe é superior a ele. Não é verdade? Eu juro por Deus. Já outros, olha, eu juro pela minha mãe morta, debaixo de um ônibus que eu vou te pagar. O que tem de mãe morta por aí, né? O que tem de mãe morta por aí, dona Divina? Olha, eu juro pela minha mãe morta que eu vou te pagar o que eu estou te devendo. Aí passa aquela data, aquele dia 25, aí já é 26, já é 30 e a pessoa, olha, eu estou ligando para dizer que eu juro pela minha mãe morta, mas eu vou te pagar. O que tem de mãe morta por aí... Essa mãe com certeza era caloteira também, né? Porque jurando por ela, misericórdia. Então Deus jurou por si mesmo, que está acima de qualquer situação superior. Agora, grifa, abençoado, esse verso 15, porque ele é maravilhoso. Está aqui, mais um segredo para você receber o milagre em sua vida. E assim, depois de esperar, olha o segredo, com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Ele teve que esperar com o quê? Com paciência. Você também tem que ter paciência nas coisas, em nome de Jesus. Porque Abraão também teve que ter paciência, abençoado, para esperar a promessa. Esse é o segredo para receber o milagre. Atenção, eleitos de Deus, você que me ouve aí do outro lado, esse é o segredo, não é a invenção religiosa que está aí fora. As obras de Abraão foi a fé, a esperança, a paciência, ele creu em Deus, essas são as obras em graça, ele creu, ele confiou, ele esperou, não foi outras coisas. Isso que a gente vê na televisão com aparência de coisa boa, com aparência de coisa espiritual. Nossa, o homem deu tudo que ele tinha. E ele subiu um monte. E ele fez o sacrifício. Isso é tudo invenção do homem.
Abraão foi vitorioso porque creu em Deus. Esse é o segredo. Porque ele esperou, porque ele confiou. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Foi o caso do nosso Deus. Jurou por si só, porque é o maior do que tudo que há nesse mundo. Jurou por si mesmo. Eu sou o maior do que tudo que há aqui no mundo. Então, eu vou fazer o que eu estou dizendo. Você é um abençoado. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar mão da esperança o que? Proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu chamo a sua atenção para esse verso 9, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Essa âncora é Deus, é a sua palavra, é a verdade que você tem recebido aqui. Amém? Que nos fortalece, que nos mantém firme na caminhada da fé, que nos sustenta, que nos dá a segurança, como faz uma âncora a um barco. Essa âncora que a Bíblia está dizendo aqui, não é aquela que está na terra, segurando um barco ou um navio, mas está falando aqui da palavra, está falando do nosso Deus, no nosso interior, a sua presença, a sua palavra, que está nos mantendo firme, quando muitas das vezes não temos nem força para estar de pé, quando muitas das vezes não temos nem força para orar, nem força para pedir, nem vontade de falar com Deus. É por causa dessa âncora que está dentro de nós, essa presença inabalável, essa verdade de Deus, o Evangelho, é que nós estamos aqui erguidos, sustentados. Tem sido essa âncora, porque a função da âncora, a física, é manter o barco ali, preso, para que as ondas não arrastem ele, não leve ele. E ele fica ali, a onda vem, bate, mas ele não vai embora. Então, a palavra do nosso Deus tem sido a âncora da nossa vida, abençoado. Quantas vezes surgem situações, aborrecimento dentro do seu coração, aí Deus vem e resolve, conversa com você, orienta você, a sabedoria de Deus edifica você. Olha a âncora, cuidando da sua alma, do seu emocional, abençoado. Ela é que nos mantém firme. Você está aqui graças a essa âncora que te mantém firme. Porque quando você lembra da palavra, aí logo você entende que você deve continuar em nome de Jesus. Amém? A nossa vida hoje está além do véu. Além do véu. O nosso Senhor Jesus atravessou o véu, a lei. Então, além do véu, existe um evangelho espiritual, sem objetos. Além do véu, existe um conhecimento que somos herdeiros de Deus, predestinados, abençoados, anjos em um corpo de carne. Como é bom viver além do véu. Quando o véu estava posto, você andava com dúvida, medo do inferno. Eu não tenho a salvação, tem um demônio nessa pessoa, tem demônio no patrão, tem demônio aqui, tem demônio em casa. Você andava perturbado. Quando o véu foi tirado, além do véu, você entendeu, aqui só tem anjos ao meu redor. Existe um mundo espiritual ao meu favor. Existe um Deus que está governando tudo aqui. E eu pensando que existia um capeta voando,
tentando naufragar esse barco aqui, a minha vida. O problema é esta carne, mas que alimentando o Espírito eu reino em vida. Amados, eu recebo você tendo a melhor semana da sua vida, porque esse é o segredo para você receber o milagre, para que você venha obter as promessas de Deus. Não é outras coisas, não são outras coisas, em o nome de Jesus. Receba você tendo um domingo de harmonia, de paz, com ministração de anjos, os anjos de Deus te levando em segurança para casa, porque você é um amado de Deus, um predestinado, um mais que vencedor, um escolhido, o bom perfume de Cristo, uma pedra viva. Nunca deixe de confessar isso. Eu sou um amado do Senhor, uma pedra viva, um anjo é um corpo de carne. Há um poder dentro de mim. E eu que pensava que eu estava só, eu me julgava um nada. Eu sou importante. Deus se importa comigo. Louve a Deus. Ele se importa comigo. Bom dia a todos. E até a próxima, em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.